Uma curiosidade interessante também, que nós vamos discutir isso com mais calma futuramente, mas se nós fôssemos acompanhar de fato a voltagem entre o neutro da tomada e o polo fase, o positivo, né, o chamado falsamente positivo, nós perceberíamos que a voltagem, galera, ela faz um gráfico com o passar do tempo, que é uma senoide. E essa voltagem vai de 310 volts a menos 310 volts. 120 vezes por segundo isso ocorre. Então essa oscilação vai ocorrer 120 vezes em 1 segundo. Lá na frente daria 1 segundo. Então, sei lá, 2 oscilações aqui vai dar 0,001 segundo. Não, 0,01. Então tu vê, não era um décimo de um piscar de olhos. O piscar de olho é 0,1 segundo, certo? O piscar de olho é um décimo de segundo. Então, numa fração disso, a tomada já foi de 0 para 310 para menos 310 volts. Se tu pudesse botar ali e ver isso num gráfico, tu teria que pausar a tela, né, do computador para poder ver a oscilação. Aí, para o eletricista não deixar de ser eletricista, não querer ser, sei lá, né, pedreiro ou outra coisa, a gente finge para ele, não, amigo, fica tranquilo, ali, tem nada ali na tomada, cara. Na tomada ali tem 220 volts, é constante, ó. Tá entendendo? É para deixar o eletricista calmo. Para ele não achar que o mundo é tão complexo assim. Imagina se ele imaginar que para ser eletricista tem que aprender a função seno. E não é a função seno de qualquer maneira, né? É a função seno na prática. Aí o cara infarta, ele vai para outra profissão. Aí não, fica tranquilo. É só usar V igual a R vezes I. E a voltagem é sempre 220 volts. Ele dorme tranquilo, ele faz as contas dele. Hã? É, porque os matemáticos ninja aprenderam a fazer uma maracutaia e deixar a conta mais fácil para a galera que não manja de seno e cosseno. Certo? É que na verdade, fazendo a integral dessa senoide dá a mesma área que essa aqui. Ou seja, essa situação apresenta a mesma energia que essa situação. E aí pensar nessa situação é fácil. Aí a gente explica para vocês dessa maneira. Mas lá na faculdade tu vai aprender a verdade. Certo? Se tu for engenheiro mecânico, por exemplo, tu vai aprender superficialmente isso. Se tu for engenheiro eletricista, tu vai aprender profundamente como é que essas fases se intercalam. Aliás, não sei se tu já viu, num poste tem 3 fios geralmente, né? Até um quarto. Esse quarto está conectado à terra, que é o zero da tua tomada. Certo? Os outros 3 fios, cada fio tem uma situação dessa. E a única diferença é que o 310 volts de um fio está defasado do 310 volts do outro fio. Então as fases, na verdade, elas são 3 fases com apenas defasagens de voltagem. Elas funcionam todas iguais, só que existe uma defasagem de voltagem entre elas e aí a gente pode absorver essa energia, né, entre as fases. Quando a casa é pequena, a gente só bota um fio desse na casa do cara. Se a casa do cara é maior, a gente já tem que levar 3 fios desses diferentes para cada um alimentar uma parte da casa e a rede elétrica ficar equilibrada. Tu vê, eu só estou te dando essa noção, né, para que futuramente tu aceite melhor essa ideia. Corrente alternada, corrente contínua. A gente finge que a corrente é contínua na hora de fazer os cálculos no dia a dia, para simplificação matemática, beleza? Porque na prática a corrente é alternada. Muito obrigado. Show de bola. Mas aí alguma coisa do 110. Como? O 110 muda. O valor eficaz do 110 eu não sei de cabeça, eu teria que calcular. Porque o valor eficaz, aquele que a gente mente que existe, é o valor verdadeiro máximo dividido pela raiz de 2. Então 110 volts Vmax multiplica pela raiz de 2. Quanto é a raiz de 2 aproximadamente? 1,41, 1,4, né? Vou multiplicar por 110, 141, 141, 2551. Então, ó, tu vê a voltagem máxima numa rede de 110 volts, ela vai de 255 a menos 255 volts. 120 vezes por segundo. Então o elétron saculeja de um lado para o outro dentro do fio. Né? E a gente finge que não, a gente finge que é 110 volts constante, que entrega a mesma energia. Beleza? Isso nós vamos ver no final do ano, valor eficaz, certo? Mas era só um prolegômeno, era só o introito da matéria, fica tranquilo, isso aqui é para depois. É que eu não resisto, sabe, né? Eu tenho um problema de não conseguir guardar segredo. Ô galerinha, olha só, o negócio é o seguinte, a matéria bonita agora, gerador, geradores elétricos. Olha que bacana o que eu vou te mostrar, cara. E amigo, é simples de entender. Abre teu coração que é simples de entender. Até então, cara, quando eu fazia um circuitinho para vocês, eu mentia. Eu falava 100 volts.
e é 100 volts e acabou. E na prática isso não existe. Na prática, quando eu tenho um gerador, a voltagem que ele vai entregar para o circuito depende do circuito no qual ele está conectado. Como assim, professor? Vou te contar a verdade. Então, esse cara, na verdade, se nós fôssemos olhar ele verdadeiramente, nós veríamos que ele é composto de duas estruturas. Então, ali dentro, ó, tem duas estruturas. Nós sempre vamos representar o gerador dessa maneira agora, para evidenciar que lá dentro dele tem algo gerando uma voltagem. Este algo que gera uma voltagem é chamada de força eletromotriz. É nome justo, hein? É nome justo. Força eletromotriz. O que significa eletromotriz? Motriz é mover, né? E eletro vem de elétron. Né? Toda a ideia de eletricidade vem do elétron. Então, força eletromotriz, a força que move o elétron. Realmente, né? Tem que ter alguma coisa ali empurrando os elétrons para um lado, né? Para ele poder ir para o lado. Concorda comigo? Tem que ter uma força obrigando o elétron a ir em direção a um sentido, senão ele ficaria parado. Beleza? O que é essa força eletromotriz nas baterias do nosso dia a dia? Na verdade, é o fato de os átomos terem tensões diferentes por elétrons, não é isso? A tal da eletronegatividade. Popularmente, tesão do átomo por elétron. Alta eletronegatividade, é um tarado por elétron. Vem cá, capta os elétrons. Exemplo. O flúor, o oxigênio, certo? Eu quero os 4 principais. Funcle, flúor, oxigênio, cloro. São esses aí, é o mínimo, cara. O cara ir para a prova, né, de química da UFSC, o cara tem que saber pelo menos os 4 mais eletronegativos. Beleza? Por isso que é bom para tratar as bactérias da boca. Ó. Ela detona as bactérias, rouba o elétron da capa da bactéria, do citoplasma da bactéria, desmancha a bactéria. Mas se tu botar demais, desmancha teu dente também. E inclusive quando a gente bota flúor na água, né, que vai para a casa das pessoas, o principal motivo, além da desinfecção, é tratar o dente das pessoas. Porque quando tu ingere aquela água, o fato de ingerir a água contribui para a preservação do dente. Que loucura, né, cara? Se descobriu há relativamente pouco tempo. Não é só o flúor estar na boca. Pode ingerir o flúor. Ele também faz o seu papel de protetor do dente. Só que aí é raro. Uma vez a Kazan errou numa cidadezinha pequenininha. As crianças tudo com os dentes manchados de excesso de flúor, cara, na água. E é uma coisa ruim de tratar depois. Então, uma cidade inteira com as crianças todas com os dentes desmineralizados, manchados, certo? Em função de um retardado mental não ter feito o cálculo direito de flúor na água, certo? Então, bacana saber disso. Realmente, ó, tem pastas que usam, em vez de flúor, né, óxidos, certo? Então, o oxigênio também tem poder de oxidação. Ele pode ser bom para desinfectar as coisas, né? Cloro. Por que a gente bota cloro na piscina? Porque ele é eletronegativo, ele gosta de elétron, ele vai lá e detona as bactérias porque tira, né, desmancha quimicamente as bactérias. Muito bom. Bom, aí olha só, se eu pego um material que é mais eletronegativo e um material que é menos eletronegativo e aproximo um do outro, o cara que é menos eletronegativo vai perder elétrons para o cara que é mais eletronegativo, né? E aí eu tenho uma corrente elétrica. Então as baterias são feitas disso, né? Geralmente são 2 metais, porque metal conduz eletricidade. Não adianta botar flúor que ele, né, não conduz eletricidade, e aí ele vai roubar o elétron, mas não vai passar para o próximo, certo? Então nós usamos placas de 2 metais com diferentes Isso. Aí quanto maior a diferença de eletronegatividade, mais poderosa vai ser minha bateria, certo? Show de bola. E a química vai olhar isso em detalhe, né? Vocês já chegaram a ver alguma coisa? Mas a química vai mostrar como é que tu calcula a força eletromotriz da bateria, dependendo dos metais que tu usa para fazer ela. Se é cobre com prata, a bateria vai ter uma voltagem, certo? E dependendo do tipo de material que tu usar, dos 2 metais que tu usar, diferente vai ser a força eletromotriz. Então tu vê, o processo interno ali dentro nós vamos estudar ainda na química, beleza? Só te dei o mecanismo, diferença de diferença de tesão por elétron, popularmente falando. Só que vem cá, o metal ele conduz eletricidade, mas nós acabamos de revisar rapidamente, né, numa dica que eu dei ali no take anterior, que a resistência elétrica de um fio pode ser calculada pela segunda lei de Ohm. Lembra disso? Então vem cá, mesmo um fio condutor, ele apresenta a resistência elétrica?
Apresenta, mesmo que pequena, apresenta. Quer dizer que os metais que compõem uma bateria, apesar deles gerarem uma voltagem devido à diferença de eletronegatividade, para a corrente elétrica percorrer esses metais não vai ter também uma perda de energia? Né? Porque é natural, nós vimos nos estudos anteriores que sempre que o metal é percorrido por corrente elétrica, existe o efeito Joule. O que é o efeito Joule? Transformação de energia elétrica em energia do calor, energia térmica. Beleza? Tem que lembrar disso, hein, galera? Estou repetindo isso há meses já. Efeito? Transformação de energia elétrica em térmica. Beleza? Tranquilo? Bom, quer dizer, cara, que para não complicar o nosso estudo, nós vamos separar a força eletromotriz dessa outra coisa, que a gente vai chamar de resistência interna. Na prática, a resistência interna e a força eletromotriz estão intrincadas uma com a outra. As próprias placas cobre e prata, que fariam a composição de uma bateria, elas mesmas geram uma resistência interna e também uma força eletromotriz. Está intrincada uma coisa com a outra. Mas quem é que estuda isso a fundo? A química. Portanto, vai a participação, garoto. Portanto, aqui na física nós vamos separar isso, para ficar fácil de entender. Então, dentro de uma bateria, eu sei que as placas bimetálicas usadas, elas próprias já têm força eletromotriz e resistência interna. Aqui na física, para ficar mais fácil de estudar, nós vamos dizer que a bateria tem duas estruturas. Uma que gera e a outra que tem resistência interna. Beleza? Então, por praticidade, a gente separa em dois elementos. Bom, vou botar aqui o nome da criança. Resistência interna. Por isso que eu vou chamar de Rzinho, tá? Para diferenciar do Rzão, que é a resistência de fora. Seria esse aqui, ó. Resistência interna. Galera, olha que interessante a ideia que eu vou te mostrar agora. Quando eu compro uma bateria ou um gerador de eletricidade, eu compro através da força eletromotriz. Então está lá escrito nela 100 volts. Mas na prática, ela nunca me entrega 100 volts. Não te preocupa, tu não está sendo roubado quando tu compra as baterias, tá? É só por praticidade. O engenheiro que mandou tu comprar aquela bateria para o aparelho, ele fez os cálculos para ti. A diferença é que agora nós vamos conseguir entender melhor isso. Vê se tu entende o que eu estou te dizendo aqui. Olha só que fácil de entender, cara. Concordas que aqui são os polos da bateria? Ó, cuidado, a bateria do carro, se nós fôssemos olhar ela de perfil, ela é assim, ó. Tem aqueles plugs de chumbo, né? Tem o positivo e tem o negativo. Eu estou desenhando só a estrutura interna dela, então é como se fosse assim, tá? Ó, tem a... E aí tem lá... Ó, beleza? Certo? Só estamos esquematizando de maneira mais simples. Então eu vou lá, a bateria está desligada. É 12 volts, não é isso? Eu coloco o multímetro ali, leio 12 volts, porque eu não estou usando ela. Mas pensa comigo. Quando a corrente elétrica começar a percorrer ela, quando o I começar a passar por dentro dela, não vai ter uma perda de voltagem aqui? Como é que se calcula essa perda de voltagem? R vezes I, muito obrigado, garoto. Eu nunca vou me esquecer de uma vez, eu estava no final do ano, num terceirão, 70 alunos, e aí eu fui dessa aula de gerador, que lá no outro sistema de ensino é lá no final do ano. E eu empolgadaço, né? Então vamos lá, galera! Aí eu fiz essa pergunta. Galera, RI, como é que calcula a queda de tensão aqui? E nenhuma alma viva respondeu. Comecei a ficar irritado. Galera, RI, como é que calcula? Aí eu coloquei assim, ó. R é 10 ohms. I é 3 amperes. Qual é a voltagem ali? E ninguém respondeu, cara. Meu Deus, como eu fiquei puto aquele dia. Tu imagina um ano inteiro falando que a fórmula sagrada dos circuitos elétricos é V igual a R vezes I, V igual a R vezes I. Já tinha falado tudo várias vezes, associação de resistores, paralelo, em série. E nenhum dos 70 falou, professor, é 30 volts. Puta, eu fiquei revoltado. Aqui o amigo já salvou a pátria, eu só comecei a... Eu vi dois olhando, inclusive, pô, peraí, tem que calcular. R vezes I, tá lá, V é volts, R vezes I. Lógico, tudo bem pra vocês? Se eu tenho...
a resistência, né? Que nesse caso é 10 ohms. E tenho a corrente, basta multiplicar e eu sei quantos volts foram consumidos em cima daquele cara. Concorda comigo? Então olha que interessante. Quando a corrente começar a percorrer o gerador, vai haver uma perda de voltagem dentro do gerador. Ele vai até esquentar, porque o nome disso é efeito Joule. E realmente, já viu que a bateria do celular está muito tempo falando, ou do aparelho, tu bota a mão lá atrás, está quente a bateria, porque está perdendo energia. E tu vê, essa energia que é perdida é uma energia inútil, né? É uma energia que vai fora, só vai esquentar o aparelho. Seria glorioso que não existisse isso, mas não dá, não existe material que não tenha resistência. Bom, então vamos ver, quanto é que vai sobrar de voltagem do ponto A para o ponto B? Quanto é que vai sobrar de voltagem de A para B? É aquilo que eu gerei. Concorda? Isso aqui está sendo gerado pela bateria. 12 volts, 1,5 volts, menos o que eu perdi. E quanto que eu perdi? R vezes I. Menos R vezes I, que é a perda por efeito Joule. Então o que eu estava te dizendo é que quando tu compra uma bateria, tu compra pela força eletromotriz. E até então eu não estava te contando que quando tu liga essa bateria vai ter uma perda já. Então tu compra uma bateria de 12, mas na hora de usar, tu pode perder 2 volts e tu só tem 10. E quanto mais tu usa, quanto maior é o I, maior vai ser essa perda, né? Chega uma hora, cara, que é 0 na bateria. Tu comprou outra bateria de 12, mas chega uma hora que é 0. Aí naquela hora não está te adiantando nada, né? É porque tu fez um curto circuito na bateria. Tu pegou um fio de calibre bem grosso e conectou um polo ao outro. Não façam isso, não façam isso. É assustador, mesmo uma bateria de carro, quando tu dá um curto-circuito nela, é faísca para tudo que é lado, é uma energia bem considerável. Nessa situação, toda a corrente, passa tanta corrente pela bateria, que a energia perdida se iguala à energia gerada. Se for uma bateria de carro, 12 menos 12, 0. Então no curto-circuito, a voltagem em cima de um gerador vai sempre a 0. Por quê? Porque toda a energia gerada está sendo consumida dentro dele mesmo, por efeito Joule. Se tu mantém uma bateria em curto durante alguns segundos, ela vai explodir. Claro, né? Porque ela vai esquentar pra caramba, devido ao efeito Joule, e ela é toda selada. E quando uma coisa esquenta, tende a se expandir. Se ela é toda selada, uma hora... Buf, e as pilhas podem explodir também, né? Pilha pode explodir, é raro, mas ela pode explodir. Então jamais tentar recarregar uma pilha que não é recarregável. Porque como ela vai esquentar pra caramba e ela é selada, a tendência dela é explodir. E se tiver com a cara ali próximo, né? Voa uma coisa no olho, imagina perder um olho só porque ele tentou fazer essa cagada. Não façam isso, beleza? Então, agora nós estamos começando a entender um pouquinho melhor as baterias. Só vou liberando para as perguntas. No caso, essa resistência da bateria, ela seria colocada proposital por algum motivo ou é só por causa do material que ela é feita? Exatamente, como eu estava dizendo ali, né? Na verdade isso está aqui dentro, na verdade. As próprias placas bimetálicas são conectadas por pontes salinas e essas pontes salinas têm resistência. Então o sonho de qualquer engenheiro projetista de baterias é dar um jeito de eliminar esse R aqui, mas é fisicamente impossível. Nós até temos materiais que são supercondutores, só que eles só são supercondutores próximos do 0 Kelvin. Então até hoje o sonho dos engenheiros elétricos é descobrir um fio que não tenha resistência elétrica. Né? E nós não gastaríamos tanto dinheiro público para fazer a energia chegar até nossas casas. Boa parte da energia que é fabricada no país é gasta só para fazer a energia chegar até a tua casa, percorrendo os fios, certo? É isso mesmo, então é da natureza. Como todos os materiais têm um pouquinho de resistência elétrica, nós inevitavelmente vamos ter sempre a resistência interna das baterias, é bem isso. Então a ideia era retirar ela, nós não conseguimos tecnicamente retirar, mas temos melhorado. As baterias modernas, comparadas com as baterias antigas, né, elas são absolutamente mais eficientes. Antigamente, quando inventaram o telégrafo, né, o telégrafo é corrente contínua, era bateria. Nos lugares onde tinha um telégrafo, tinham vasos de cerâmica enormes com ácidos e placas metálicas mergulhadas, e fio, um monte de fio saindo daqueles vasos. Aquilo era bateria. Era bateria molhada, que eles chamavam. Então ficava num canto lá da loja de telégrafo, vários vasos com os metais mergulhados naqueles ácidos e fios pendurados saindo do vaso até o aparelho. Aí o Alexandre começou a pesquisar um pouco mais, e outros caras até que chegaram à pilha seca, que hoje nós conhecemos, né? Certo? A pilhazinha seca. Aquela pilha seca é uma invenção relativamente moderna. Agus ia fazer um comentário, parceiro? Não, era da 0 Kelvin mesmo. Isso aí, né? Então materiais supercondutores nós poderíamos diminuir bastante esse R. Só que como a tendência da bateria é dar uma esquentada,
Então imagina, eu teria que ter um super refrigerador para manter ela próximo do 0 Kelvin. Porém, né, aí nós teríamos que ver se o processo de transferência de elétron vai ocorrer também, né, adequadamente nessa temperatura. Por isso que baterias superpotentes são, né, complicadas de gerar. Vale lembrar que a NASA ela possui baterias minúsculas, né, que geram 17.000 volts. Baterias minúsculas, assim, ó. Só que são baterias, né, radioativas, baterias para aplicações outras. Mas hoje nós temos tecnologia de baterias, imagina uma bateria desse tamanho, 17.000 volts. Certo? E com carga duradoura, não é carga pequena não. Então, claro, existem outras, né, outras tecnologias além das disponíveis para nós, mas aí com outras aplicações, né, de importância maior. Legal. Legal, olha só. Primeiro, bateria recarregável, aquele processo que ocorre nas lâminas bimetálicas, ele é reversível, né? Quer dizer que se tu joga a corrente do lado oposto, o metal que estava liberando elétrons começa a receber elétrons de novo, beleza? E se nós fôssemos olhar então uma bateria daquelas molhadas, com uma placa de cobre e uma placa de prata mergulhada no ácido, ao usar a bateria nós veríamos que um dos metais sofre corrosão, enquanto o outro metal sofre deposição. Então um metal ia começar a afinar e ser consumido, enquanto o outro metal ia começar a engordar e coisas iam começar a grudar nele, beleza? A bateria recarregável é aquela que tu inverte a polaridade forçadamente, obriga a corrente elétrica a ir no sentido oposto. Aí tu vai consumir um dos metais e vai engordar o metal que estava sendo consumido, beleza? Aí tu imagina, tu vê um processo químico, está ocorrendo a corrosão de um metal, certo? A redução de um e a oxidação do outro. Já viram oxi-redução? Né? Oxidar, né? Perder elétrons, reduzir e ganhar elétrons, tudo bem? Então a bateria é sempre isso, o metal está oxidando enquanto o outro está reduzindo. E a bateria recarregável é aquela que tu inverte a polaridade e tu faz uma coisa no sentido oposto. Só que tem materiais que oxidar e reduzir é fácil. Tem material que não, oxidou, agora eu não deixo mais tu me reduzir. Tu vai precisar de muita energia para fazer isso. Por isso que as baterias recarregáveis têm que ser feitas de metais específicos. Níquel e cromo, não é qualquer bateria, beleza? Então o que a bateria está viciada? Tu já fez tantas vezes aquilo ali, ou de repente tu não consumiu o eletrodo até o final e depois fez a transição. Tu só está usando um pedacinho do eletrodo, certo? E aí, quimicamente, a outra parte do eletrodo ficou difícil de ser alcançada, ou com incrustações do metal, aí tu só consegue usar uma pontinha desse eletrodo e não o eletrodo todo. Por isso que recomendam, descarrega toda a bateria, carrega toda de novo, antes das baterias modernas nascerem, né? Descarrega toda a bateria, consome quase todo o eletrodo e reduz ele todo. Consome e reduz. Se tu usa só um pouquinho, usa um pouquinho e já recarrega. Tu só está usando um pedaço do eletrodo, certo? E aí, de certa forma, a oxidação do resto do eletrodo não deixa depois ele ser reduzido e oxidado, estragou a tua bateria. Mesmo as baterias que não têm efeito memória, as modernas, né, de lítios, de íons de lítio, né, as baterias modernas, elas podem ter algum tipo de problema depois, sei lá, né, mil repetições, né? É natural que ela tenha um prazo de validade, certo? Além disso, cada vez que tu faz uma oxidação e uma redução, tu pode ter um pouco de oxidação ocorrendo numa região do eletrodo lá que é difícil de alcançar depois na volta, e aí com isso tu vai perdendo a eficiência da bateria. Essa minha bateria, eu tô com ela há 1 ano e pouco, e eu recarrego ela diariamente, né? Então ela já foi recarregada mais de 400 vezes, e ela por enquanto está impecável. Mas já estou preparado para, né, mais até o final do ano ela dar pau, já estou esperando uma situação dessa. Né? E aí eu já tenho uma outra aqui que não é tão grande quanto aquela, mas já está ali recarregadinha para caso na hora que ela dê pau eu já conseguir continuar gravando ao livro. Certo? Então assim, as baterias modernas dos laptops de vocês, dos celulares de vocês, via de regra não tem problema. Pode ter usado só um pouquinho, pode tacar na tomada lá que o próprio processadorzinho da bateria, elas têm uma memóriazinha interna, lê quanto falta, quanto não falta e não vai ficar sobrecarregando ela, né? Ele para de carregar na hora certa, então são baterias bem confiáveis. Então tipo, não tem problema deixar o computador ligado, o notebook ligado o dia inteiro? Não, nenhum. Nunca vai só, não, se for moderno, né, se for de íons de lítio, e 99% já são, não vai ter problema. Antigamente tinha problema, hoje não tem problema. Se a bateria der problema pode ser um outro aspecto, não é o fato dela estar carregada. Tá, se eu usar o celular carregando no celular, vai dar problema? Não vai dar problema, o teu celular novo não vai dar problema. Não tem problema nenhum, pode chegar em casa, tascar na tomada e ficar direto ali, não tem problema nenhum. Aliás, eu tenho um conhecido meu que é viciado em tecnologia, e ele fala, o
O meu iPhone, na verdade, ele é praticamente um desktop, ele vive na tomada. Porque dura pouco a bateria, está sempre com vários aplicativos abertos, então ele chega lá e já bota um negocinho e já está conectado na tomada. Ele raramente tira da tomada para ir ali, daqui a pouco já volta na tomada. E não vai ter problema nenhum, não tem problema. Antigamente havia problema porque eram baterias não modernas, que não levavam em consideração esse fato de tu recarregar antes de acabar a carga. Hoje não, hoje pode ficar tranquilo, não vai dar problema na tua bateria. Então não vicia? Não vicia, as baterias modernas não viciam. Aliás, alguns aparelhos até vêm com um aviso, recarregue, faça a primeira carga total, né? Mas até isso já caiu em desuso, porque antes do fabricante enviar pro comprador, primeiro comprador, ele já faz testes, ele já recarrega totalmente a bateria. O que pode acontecer é de tu chegar na tua casa empolgado com o aparelho novo e ela ir lá usar e ter pouca carga, em função de já fazer tempo, né? Porque pensa bem, a bateria ela não guarda a carga para sempre. Né? Tem uma mini correntezinha passando ali, qualquer umidadezinha do ar, vai perdendo um pouquinho da carga paulatinamente. Então a bateria está recarregada, aquela minha que está ali escondida. Já faz umas 2 semanas que eu recarreguei ela. Passa mais umas semaninhas, eu vou carregar ela de novo, mesmo não tendo usado ela, porque ela perdeu uma parte da carga dela. Isso é importante que fique claro também, ou seja, a bateria não é algo vitalício, né? Carregou, agora eu vou usar daqui a 2 anos, não. Ela está perdendo carga vagarosamente, nada comparado com sendo usada, óbvio, mas ela está perdendo, certo? Pessoal, olha só, vamos voltar aqui. Essa equação que eu te mostrei, esse V é importante que fique claro que é o V nas extremidades da bateria, nos polos do gerador. Esse E, como é o nome dele? Tem que te acostumar com esse nome, é um nome novo para ti, então é bom que tu repita mesmo. Força eletromotriz, ou seja, é a voltagem máxima que a bateria tem. Só que para essa voltagem máxima existir, o I tem que ser quanto? 0, bota 0 aqui, zerou, aí a voltagem é a própria, mas na hora que o I for diferente de 0, qualquer Izinho minúsculo, multiplicou pelo R, vai dar um valor, né, e tu vai subtrair da força eletromotriz, então a voltagem vai diminuindo. Quanto maior a corrente, menor a voltagem, parece um contrassenso, né? Quanto mais tu exige da tua bateria, quanto mais tu precisa dela, mais ela fraqueja, menos voltagem ela te entrega. Por isso que o projetista tem que ter calculado, olha, eu quero ligar o carro, qual é a corrente que eu vou precisar? Pô, vai ser tal corrente. Então eu vou precisar de 6 volts nessa hora. Aí ele faz o cálculo e pede, tu vai comprar uma bateria de 12 volts. Porque quando tu for utilizar ela na situação mais dramática, ela vai cair para 6 volts, que vai ser o suficiente para mim. Então a bateria do carro ela é projetada para ligar o carro. Se o objetivo fosse só as lâmpadas e o resto, a bateria poderia ser muito menor. O momento mais crítico de um carro é o momento da ligada, né? Falando do ponto de vista elétrico, né? Então é para aquilo que o projetista, né, pensou. Aliás, o meu pai tem um jet ski que tem motor de carro, basicamente, motor 1.8, 180 HP, fantástico, e a bateria do jet ski, uma coisinha minúsculazinha. Por que a bateria do jet ski é tão pequenininha se o motor é um motor igual a um motor de carro? Diferente tecnologia, não sei. Além, né, na verdade é o seguinte, o motor na hora de ligar ele vai precisar praticamente da mesma energia, certo? Só que o jet ski, ele tem lâmpada interna? Não. Ele tem pisca? Não. Farol alto? Não. Farol baixo? Ar-condicionado? Não. É só pro motor, concorda comigo? Uhum. Então tu vê como é só pro motor, o cara não vai botar uma bateria pesadona no jet ski, que é um aparelho levinho, né? Ele vai botar uma bateriazinha de moto que é o suficiente para ligar, por não ter vários outros componentes elétricos, certo? A parada dos 6 volts quando liga o carro, é só na hora que liga o carro ou continua? É na hora que liga, não, na hora que liga. Tanto que se tu estiver ligando e a luz interna estiver ligada, tu vê que ela dá aquela diminuída, né? Certo? Tá, porra, ela dá aquela piscada forte, até o próprio som do carro, as luzinhas do carro todas, né, diminuem a intensidade, porque naquela hora, só naquela hora, a bateria foi lá para baixo. Largou a chave, a lâmpada volta a brilhar com a intensidade normal, mostrando que a voltagem da bateria já foi muito para próximo de 12 volts, certo? E aqueles carros mais modernos que não se ligam quando o cara para? Ele gasta mais a bateria? Não, bacana, bacana. O carro mais moderno, tu vê, o engenheiro ele já fez um sistema que vale a pena, né, tu desligar o motor e ligar logo em seguida, em relação à economia de energia. Por quê? Porque o sistema ele já é um sistema completo. À medida que tu começa a frear, como é que o carro normal freia? Pega dois metais, espreme contra outro metal, esquenta aquilo tudo e aquele calor vai para a atmosfera. Então toda vida que tu freia o teu carro, está esquentando a roda do carro e perdendo a energia que tu pagou na gasolina para esquentar o ambiente. Até na hora de frear tu perde energia, certo? Por isso que um dos segredos para economizar combustível é não pisar no freio. Como assim? Vou bater? Não, não.
É tu deixar de acelerar, ó, parou o sinal, já vou deixar de acelerar, vou no embalo, certo? Então quem mais pisa no freio, mais gasta combustível. Certo? Uma das maneiras para o cara se policiar no consumo de combustível é tentar usar pouco freio, ser inteligente e não acelerar em momentos que não deve, certo? O carro moderno que desliga e depois liga quando tu pisa no acelerador, ele é um carro que o freio dele, na verdade, é um gerador de energia. Quando tu freia, não é pastilha espremendo pastilha e gastando energia. Tu conecta dois plugs e começa a atuar um gerador de energia na roda. O carro vai freando enquanto vai recarregando a bateria. Então a cada freada desse carro, a bateria está sendo recarregada. Aí eu não preciso do motor ligado toda hora para ficar recarregando a bateria, entendeu? Então eu freiei, já estou economizando bateria, o motor já desliga automaticamente. E aí na hora que eu piso no acelerador, o motor, projetado com alto silêncio, tudo lá, liga automaticamente. Eu nem sinto que ele ligou e ele já sai sussurrando, né? Isso tudo pela bagatela do 100 mil, né? Começa por aí esses carros, certo? Eu acho que o que está vendo atualmente no Brasil é o Prius, né? O Prius. As BMW, isso que já é outro, mas a Ford, o Fusion, o Hybrid também já está. Acho que não me engano é 120 mil. O carro faz 17 km por litro, e é um carro de 200 cavalos, 193 cavalos, né? Somando o motor elétrico e o motor a gasolina, né? Então tu imagina, tem um carro quase de 200 cavalos que consome menos que um carro 1000, que faz 17 km por litro, né? Fantástico, vai dizer, né? Então vale bastante a pena. Na aula que vem, galera, eu vou repetir toda essa história do gerador e vamos falar mais da equação do gerador. O que eu quero que tu arrisque de tarefa? Tu pode fazer, ó, a página 8, eu já fiz uma até, né? Pode fazer página 8 e página 9. Tarefinha. Página 8 e página 9. Da Física C, volume 3. E aí, para tu te preparar bem para a próxima aula, que eu vou finalizar geradores, eu queria que tu lesse página 12 e 13. Lê página 12 e 13 e finaliza ali um detalhezinho na 14. Mais importante ainda, eu diria, a leitura para a aula que vem, a gente finalizar gerador com bastante qualidade. Muito obrigado pela paciência e pela atenção e até a próxima.